A importância do envolvimento do judiciário, né, tanto nessa causa autista, tanto quanto na evolução das políticas públicas, eu vejo como um judiciário se envolvendo na causa autista, ele ocupa um espaço chave, né, de garantias de direitos, e não somente na interpretação dessas leis, e sim também transformar de fato a vida dessas famílias que acabam tendo um diagnóstico tardio, um tratamento caro, ou não nenhum tratamento, né, nenhum acesso ao tratamento. A atribuição da Corregedoria, mas especialmente da Coordenadoria da Infância e Juventude, é dar apoio aos magistrados, o apoio técnico, através da nossa equipe técnica, e orientação. Temos alguns projetos em andamento, né, especialmente aqui em Porto Alegre, onde eu posso dizer com tranquilidade que como são essas ações que versam sobre direito à saúde de crianças e adolescentes atípicos, não se tem, né, por ser muito recente essa busca pelo direito à saúde no judiciário de crianças que tenham, especialmente crianças atípicas, ainda não se tem um modelo de tratamento. Nas salas de aula, nos corredores de hospitais, nas casas do interior, famílias buscam caminhos para garantir o básico: aprender, brincar, se desenvolver. O censo de 2022 mostrou, no Rio Grande do Sul, mais de 124 mil pessoas foram diagnosticadas com autismo. 2,5% são crianças e adolescentes. E quando os serviços de saúde e educação não dão conta, o judiciário entra em cena para tentar abrir as portas. A gente tem trabalhado junto com o Ministério Público, Defensoria, o próprio município, o estado, em demandas de educação e de saúde na área de crianças e adolescentes atípicos. Então, nessa linha da educação, por exemplo, a gente tem a questão dos monitores, crianças e adolescentes que pedem esse atendimento, esse acompanhamento nas escolas. A partir de uma ação, de um processo judicial, foi criado pelo município, iniciativa deles, o programa Incluir Mais POA, em que eles analisam e, quando entendem viável, concedem monitores para acompanhar a turma ou o aluno. É uma discussão que vem nos processos de caso a caso, se avaliar se aquele aluno precisa de um acompanhamento exclusivo ou se pode acompanhar a turma com apoio e foco neste aluno. Sim. Além disso, questões com apoio de psicologia, de assistente social nas escolas. É um programa, um serviço já agora, que está sendo implantado pelo município e que existe também ação judicial em que a Defensoria, o município estão fazendo acordos. Por enquanto foi um acordo provisório. Nesse sentido, a gente tem aproximadamente 300 ações andando com pedidos de monitor. São 299 processos de conhecimento, que a gente chama, em andamento, com pedidos de decisão, e 73 com cumprimento, já decididos e que segue. Além dessa questão dos monitores nos processos, a gente tem um projeto de conciliação também, em parceria aqui com o SEJUSC, nosso Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que quando esses processos entram, se possa tentar uma composição, um acordo, quando viável, direto com as crianças. Fora isso, nas questões de tratamento, a gente trabalha junto com o município, como dissesse, os diversos agentes, e são encaminhadas vagas. Claro, tem a questão de, às vezes, muitos pedidos para um número menor de vagas, mas através do CERTA, o Centro de Referência do Tratamento Autista, onde são oferecidos tratamentos como psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psiquiatria, terapia ocupacional, enfim, aqueles que forem
indicados nos processos ou até fora dos processos, na maioria dos casos, diretamente pelo município. Então, essas reuniões, o trabalho em conjunto é visando aperfeiçoar. Certamente há várias questões que se precisa ir melhorando ao longo do tempo. As demandas têm entrado em número bastante grande, têm aumentado nessa área, tanto na educação quanto na saúde. O impacto principal foi que, com o surgimento desse equipamento, muitas famílias passaram a buscar atendimento e avaliação. Embora isso possa ter gerado uma demanda que a gente tem observado, que segue uma demanda reprimida, foi importante porque muitas famílias que não buscavam atendimento ou não tensionavam o atendimento passaram a ter uma orientação mais clara sobre como encaminhar, né, no serviço público uma criança, um adolescente, para uma avaliação, para um diagnóstico e para uma alternativa de tratamento. O judiciário, de alguma forma, ele tensiona o gestor e a gente pode estabelecer muitas parcerias com o judiciário, tanto com o Ministério Público, que tem ações proativas, ações positivas, né? Não só no sentido punitivo, que às vezes a gente enxerga o judiciário como um órgão que está apenas punindo, mas não. Então o judiciário, ele de alguma forma é um grande parceiro no sentido de entender o que existe de recursos públicos, como é que nós podemos otimizar esses serviços públicos, como é que nós podemos encaminhar de forma correta esses diagnósticos de precisão, porque o autismo também ficou uma grande, quando se fala epidemia do autismo, a gente tem que ver que muitas crianças acabam sendo laudadas, recebendo um laudo de forma muito precoce, né, em um ambiente que não é necessariamente especializado, e acabam tendo um diagnóstico muito rápido, com muitas horas de terapias, e as mães ficam muito confusas dentro disso. O judiciário às vezes também nos pede uma assessoria técnica em relação a isso. Então o judiciário a gente enxerga como um grande parceiro nosso. Às vezes puxa a nossa orelha, a gente tem que acelerar, mas eu particularmente enxergo como um órgão assim que caminha lado a lado conosco no sentido de avançar essas políticas públicas. Enquanto isso, mães e pais passam horas em filas aguardando uma vaga. É nesse espaço de incerteza que muitas famílias encontram no judiciário a única saída. As decisões chegam para garantir uma consulta, um medicamento, uma vaga, mas cada conquista é pontual, a luta é diária. A relevância dessa está em evitar que o autismo esteja sempre naquele tema tratado como um favor, né, como uma boa vontade dos gestores, e sim o judiciário enquadrando isso tudo dentro do campo do direito, né, algo que as famílias possam de fato exigir e não apenas esperar, né. E é importante que as pessoas, né, que são o nosso judiciário hoje, nossos juízes, nossos advogados, entendam cada vez mais sobre a causa, os porquês, os motivos de porquê de X horas de terapia, que um autista não é igual ao outro, que a gente precisa sim de um tratamento individualizado para cada indivíduo. Hoje está muito mais fácil, porque a gente consegue contatar enquanto família típica, não precisa ir presencialmente à defensoria, foi facilitado, foi digitalizado esse processo, onde a gente consegue via e-mail, enviando as documentações. Nesse processo de enviar a documentação, a gente leva ali, é muito rápido para encaminhar as documentações para requerer qualquer que seja o direito que a gente esteja pleiteando. Tem se buscado, então, não só nas decisões diretamente nos processos, nas determinações, mas através dessas reuniões, audiências em contato com o município e o Estado, que, por sua vez, buscam fornecer monitores, às vezes estagiários, e, por fim, então, para dar efetividade, caso não seja possível, então se faz excepcionalmente bloqueios judiciais através de uma contratação temporária para que seja suprido, para que o aluno tenha, caso naquele processo, aquele pedido da parte não se disponha naquele momento de um monitor para fornecer. Mas sempre a prioridade em todos os casos é que o monitor ou o tratamento seja público e as soluções particulares são buscadas de forma temporária quando se vislumbra que não há o atendimento ou a vaga na via pública naquele momento.
Em cada processo, mais que números e documentos, há rostos e histórias. Na prática, uma sentença pode mudar a rotina de uma criança e devolver esperança a uma família, mas ainda falta transformar decisões isoladas em políticas públicas permanentes. Nós ainda temos uma demanda bastante reprimida, esse é um desafio importante. Nós precisamos trabalhar políticas que contemplem também a pessoa autista na adolescência, na vida adulta e na terceira idade. Por exemplo, as políticas públicas que se tem é muito, claro, para o diagnóstico, para o tratamento precoce, mas nós temos que avançar um pouquinho mais na questão do adolescente autista, trabalhar os aspectos vocacionais, trabalhar a questão do empreendedorismo, porque a grande dor das mães é quando elas nos dizem: eu não sei o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui. E poder trabalhar junto também com a iniciativa privada, também fazer parcerias para capacitar assim, os serviços a fim de que essas pessoas tenham o seu lugar no mercado de trabalho, que tenham os seus aspectos vocacionais valorizados e reconhecidos, a fim de que a gente consiga incluir mais na sociedade. Nós não vamos mudar o mundo para os nossos filhos. O nosso trabalho como pais é desenvolver os nossos filhos para o mundo. A gente vai encontrar muita dificuldade, muito desafio, mas a gente não vai parar por isso. A gente não vai parar. A gente vai buscar os direitos, sim. A gente vai cumprir os nossos deveres, sim. Vai ser desafiador? Vai. Mas é esse o nosso trabalho, é esse o nosso papel para construir uma sociedade melhor. A administração do TJRS, liderada pelo presidente Alberto Delgado Neto, participou do primeiro Congresso STJ da Segunda Instância Federal e Estadual no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O presidente coordenou a sessão 2, enquanto a terceira vice-presidente, desembargadora Luz Marie Fátima Torelli da Silva, conduziu a sessão 10, sobre direito do consumidor. Também estiveram presentes o primeiro vice-presidente, desembargador Ícaro Carvalho de Ben Osório, e o segundo vice-presidente, desembargador Sérgio Miguel Achutes Blatz. O encontro reuniu ministros, desembargadores e especialistas que analisaram 152 propostas de enunciados em diversas áreas. O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, participou da inauguração da nova cadeia pública de Porto Alegre, concluída após 3 anos de obras e com capacidade para 1.800 detentos. Ele destacou o fim do antigo presídio central, que abrigava mais de 5.000 presos em condições precárias, e ressaltou a importância de um sistema prisional adequado, que garanta dignidade e possibilite a ressocialização dos apenados.